246. Bom, vamos lá então. Na semana passada, a gente começou a falar sobre o grupo dos anelídeos, tá? Então, antes da gente prosseguir, eu vou voltar um pouquinho para essa parte dos anelídeos, para a gente continuar com o grupo novo de hoje, tá bom? Ana colocou lá no chat para fazer uma revisãozinha, mas eu acho que a prova está tranquila, gente. Não está difícil, não. Eu acho que vocês conseguem fazer direitinho, tá? Eu só Professora, preciso. toda vez que você fala que tá tranquilo, a gente se ferra. Não tá difícil, não. É claro que tem, né, alguns nomes que a gente vai precisar saber, mas não tá difícil, não. Aqueles exercícios que a gente estava fazendo na plataforma, né, que era de múltipla escolha, é, algumas coisas dá para aproveitar. Aquela primeira avaliação que a gente fez também na plataforma, né, online, também tem algumas coisas ali. Não está difícil, tá? Agora, a próxima, aí já vai juntar todos esses animais que a gente está vendo. Aí já complica um pouquinho mais. Mas nessa, não tem todos os grupos. Eu só coloquei, acho que 2 grupos. Então, tá bem tranquilo. O restante são coisas que vocês já sabem do ano passado, que vocês viram ano passado, tá? Porque foi aquela primeira parte do módulo um. O módulo um era tudo coisas que a gente já viu. Só a partir do módulo 2 é que eram coisinhas novas, mas também eu não coloquei muita coisa, não, tá? Hoje a gente precisa terminar esses grupos que estão faltando. Aí eu vou passar os exercícios que estão faltando para a gente completar o livro, para a semana que vem a gente corrigir e finalizar o módulo 2, tá? Que a gente tem que finalizar semana que vem, que aí em agosto, se a gente voltar em agosto, né, que está aí um impasse, se volta, se não volta, se a gente voltar em agosto, aí a gente já volta com o módulo 3, tudo certinho. A nossa matéria está toda certinha, tá? Bom, então na página 246, nós começamos a falar semana passada no finalzinho da aula, né? Eu só comentei sobre esse grupo. Então vamos revisar algumas partes importantes. Eu falei para vocês que o grupo dos anelídeos, eles recebiam esse nome por ter o corpo mole, né? E por apresentar anéis no seu corpo. Então, por isso o nome anelídeo, né? Presença de anéis. Aí eu comentei com vocês que nesse grupo eles eram formados por 3 classes diferentes. Até alguns alunos estavam querendo saber, né, sobre o grupo da minhoca, sobre o grupo da sanguessuga. Aí eu até brinquei com vocês, falei, ó, espera um pouquinho, está quase chegando nesse grupo. Então, nós temos aí no grupo dos anelídeos, no filo anelídeo, 3 classes diferentes. Temos a classe dos oligoquetas, que é a classe das minhocas, o grupo dos poliquetas, que é o grupo, né, a classe dos neres, que é um anelídeo marinho, e temos a outra classe, que é a irudinha, que é a classe da sanguessuga. Aí, por que esse filo anelídeo ele está dividido assim em 3 classes diferentes? Uma característica importante para dividir esses animais nessas classes é a presença ou não de cerdas. Então, no grupo das oligoquetas, que são as minhocas, elas estão. Bom dia, Leonardo. Elas estão. Bom dia, Isaac. Elas estão nesse grupo porque possuem poucas cerdas. Então, todos os anelídeos com poucas cerdas, como a minhoca, está no grupo dos oligoquetas, tá? Depois, nós vimos o grupo dos neres. Esse, na própria foto, ó, na página 247,
a gente consegue perceber que tem os anéisinhos no corpo e tem diversas cerdas pelo corpo dele. Então, o grupo dos poliquetas, todos os animais que têm muitas cerdas estão nesse grupo, tá? E, por último, o grupo que tem pouquíssimas cerdas ou nenhuma, que é o caso da sanguessuga, que são os urudinhos. Esse último grupo são todos os animais que possuem pouquíssimas ou ausência de cerdas. E aí a gente tem a foto da sanguessuga. Na foto da sanguessuga, a gente tem, ó, aparecendo para a gente a ventosa e os anéisinhos do corpo. A gente consegue visualizar também bem, tá? Aí temos também como característico o tamanho dela, ó, mais ou menos 12 centímetros, tá? Então, é mais ou menos esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui, na posição dos meus 2 dedos, tá? Elas também são grandes, não são tão pequenininhas. Da minhoca, ó, a gente tem aí um tamanho aproximadamente dessa régua de 30 a 32 centímetros. E aí eu falei para vocês que tem o minhoco-sul, que é uma minhoca grandona, aí ela é bem maior e mais larga, tá? Essa é mais fininha. E temos aí o Neres, que tem mais ou menos quase 2 metros, 1,80 m mais ou menos de comprimento. Tá? Essas são as principais características desse grupo que nós estávamos vendo na semana passada. Aí comentei com vocês também a forma de reprodução, né? E aí o livro mostra a minhoca se reproduzindo. Então, ela tem uma região no corpo dela, aonde é lisinha, que é chamada de clitelo, e nesse clitelo vai se formar um casulo cheio de ovinhos ali, cheio de óvulos, para depois ser lançado no ambiente, esse casulo eclodir e esses óvulos virarem várias minhoquinhas, tá? Então, quando elas se encontram para se reproduzir, elas unem esse clitelo, essa parte lisinha do corpo delas, e aí, se unindo, elas trocam esse material genético, né, esses gametas, e aí forma esse casulo cheio de ovinho, igual está na página 249. Com o passar de alguns dias, esse casulo ele estoura, e aí esses ovinhos viram as minhoquinhas, tá? É uma reprodução bem simples. Bom, aí hoje nós começamos com um grupo novo, que, por sinal, eu gosto bastante desse grupo, porque tem alguns animais assim que a gente já ouviu falar e tem bastante curiosidade nesse grupo, que é o grupo dos moluscos. Nos anelídeos, eu falei para vocês que recebia esse nome por ter o corpo mole e o corpo formado por anéis. Nos moluscos, eles recebem esse nome por ter o corpo mole e a presença de uma concha. Essa concha que eles apresentam, como eles têm um corpinho muito mole, a concha vai proteger esse corpinho mole que eles têm, tá? Só tem alguns casos em que tem a ausência dessa concha, ou seja, não tem a concha. Aí, conclusão, o animal ele fica um pouco desprotegido, ele fica mais suscetível a eventos que ocorram na natureza, né, que possam danificar o corpinho dele, tá? Então, esse grupo nós vamos começar na página 250. Mesma coisa que no grupo dos anelídeos, o grupo dos moluscos, o filo molusco, também vai possuir 3 classes, tá? 3 classes diferentes. Que classes são essas e por que estão organizados assim em 3 classes diferentes? Justamente por conta dessas características que vão ser diferentes. O primeiro, outra coisa também importante, aonde nós podemos encontrar esses animais, tá?
também ainda são animais invertebrados. Todos esses animais que a gente vai ver hoje são invertebrados, tá? Lívia, eu ainda não fiz a chamada, não. Fiz só de quem entrou cedinho e depois eu marco de vocês que entrou depois, tá? No finalzinho eu confiro. Todos esses animais, né? Alguns vão ser encontrados nos mares, a gente vai ver quais são. Outros são encontrados em ambiente terrestre, mas esse ambiente terrestre, eles gostam de um ambiente assim úmido e sem muito sol, tá? Sempre no escurinho, sempre na sombra, ok? Então eles podem ser encontrados na água doce, na água do mar e no ambiente terrestre, só que em ambientes úmidos, tá? Eles não gostam de ambientes secos e muito quentes, não. Vou explicar por quê. Como eles têm o corpinho bem molinho, o corpo deles é quase todo formado por água. Então, eles não podem viver em um ambiente muito quente, porque senão eles perdem essa água do corpo. E aí correm o risco de morrer. Eles desidratam e aí correm o risco de morrer. Então, por isso que quando eles não estão no ambiente aquático, o ambiente terrestre deles é sempre úmido, tá? Bom, aí a primeira classe que o livro apresenta é a classe do cefalópode, tá? Então, os moluscos, eles são divididos em três classes: cefalópode, gastrópode e bivalve. Os cefalópodes, que é esse primeiro grupo que o livro cita, são animais bem conhecidos da gente. Acho que só tem um que vocês não conhecem e eu acho que o livro não mostra para gente. Deixa eu ver aqui se tem alguma foto. Não tem. Mas depois vocês podem procurar na internet a foto deles. Quem está nesse grupo dos cefalópodes? O polvo, que vocês já ouviram falar, é até alimento para a gente, né? Algumas pessoas gostam. A lula também é usado como um alimento para a gente, algumas pessoas também gostam de comer. E o náutilo, esse que eu acho que vocês ainda não ouviram falar, ele tem uma concha grandona, ele é do mar também, ele tem uma concha grandona e toda vez que ele se sente ameaçado, ele se esconde dentro dessa concha, tá? Então é uma característica desse grupo. A lula, embora a gente olhando assim para ela não aparenta ter uma concha, ela tem uma concha também, só que é uma concha interna, dentro do corpo dela, tá? E aí, há muitos anos atrás, quando ainda não existia a caneta, a concha dela parece com essa parte da caneta, esse tubinho da caneta. É compridinha e dentro do corpo dela. Aí, quando não existia ainda a caneta, descobriram que essa concha, né, que é chamada de pena, mas não é aquela pena que era usada na época do descobrimento do Brasil, não. Aquela pena era de aves, mas essa da lula também era chamada de pena. Antes da pena que era utilizada no descobrimento do Brasil para assinar, que molhava na tinta para assinar, eles utilizavam essa concha da lula. Aí depois eles perceberam que também poderiam usar a pena das aves, tá? Para escrever isso antes do surgimento da caneta, tá? Então é uma curiosidade também da lula. Aí nós temos a foto, ó, de um polvo grandão, tá vendo? Para mostrar o quê, ó? Esses animais, eles têm uma cabeça, tentáculos, tá vendo? Esses tentáculos
funcionam como se fossem pés para eles. Então, eles utilizam na alimentação, tá? E também na locomoção, ajudam também. Toda vez que eles precisam capturar alguma presa para se alimentar, eles utilizam esses tentáculos. Nos tentáculos também, não sei se vocês estão observando aí, ó, tem ventosas, um monte de bolinha que ajuda também a grudar a presa ali, tá? Esses animais também costumam ter uma bolsa de tinta que também serve para despistar, né, os possíveis predadores deles. Então, toda vez que eles se sentem ameaçados com alguma coisa, eles liberam essa bolsa de tinta na água e formam uma mancha escura na água, e aí eles conseguem fugir. O predador não consegue visualizar nada debaixo da água, porque fica tudo escuro por causa da tinta, e eles conseguem fugir, tá? Então, esse polvo também tem essa estratégia. Se a gente observar, ó, tem uma cabeça bem avantajada, a lula também tem, tá? Agora, alguém sabe me dizer qual é a diferença, a principal diferença entre um polvo e uma lula, embora eles estejam no mesmo grupo? É, dizem pelo menos que é a cabeça, né? O formato da cabeça. O formato da cabeça é diferente, realmente, mas a principal diferença não é essa. Quem sabe? Que é o tamanho? Ó, Caio respondeu, ó, a quantidade de tentáculos, tá? Toda vez que a gente observar um polvo e uma lula, a gente vai observar a diferença na quantidade de tentáculos. O polvo, ele tem oito tentáculos. A lula tem 10, tá? A lula, o desenho dela não tá aí, mas ela é um animal mais compridinho, os tentáculos dela são mais compridinhos. A cabeça, ela tem um formato assim triangular, igual uma setinha, tá? Ela é mais magrinha. O polvo não, o polvo ele já é mais espalhado, né? A cabeça é maior, é mais volumosa, tá? Da lula é mais comprida. Essas são as principais diferenças. Bom, aí na segunda classe, que é a classe dos gastrópodes, tá? Quem está inserido nessa classe? Nós vamos ter aí o caracol, o caramujo, que a gente conhece um muito famoso, que é o caramujo africano, e as lesmas, tá? Podendo eles estar em ambiente terrestre ou em ambiente aquático. O caracol, ele fica no ambiente aquático. O caramujo, no ambiente terrestre e aquático, né? Ele pode ir para a água também. O caramujo, ele fica no ambiente terrestre e a lesma também. Aí eu falei para vocês que tem um desses animais que não tem a conchinha, né, para proteger esse corpinho. A conchinha é como se fosse uma casa, um esconderijo para eles. A lesma não tem essa conchinha. Então, se a gente olhar num jardim, um caracol ou um caramujo, uma lesma, a gente consegue diferenciar bem a lesma, porque a lesma não tem essa conchinha em cima do corpo. Ela só tem a parte molinha. E aí o cuidado dela tem que ser maior, porque ela não tem essa proteção, tá? Toda vez que esses animais eles se sentem acuados com alguma situação, ele entra lá dentro da conchinha. Ah, Emanuel está falando que a lula tem na 253. Ah, tem na 253, só que é um desenho, né? Não é uma foto real. Realmente. Tem uma foto na página 253, ó. Aí os tentáculos são para baixo, tá vendo? São 10 e a cabeça ela é meio triangular, tá? Diferente do polvo. Bom, aí como que esses gastrópodes eles fazem para se locomover? Não sei se vocês já viram, mas
como o corpinho deles é muito mole e o caramujo, o caracol e a lesma podem estar em ambientes terrestres, eles soltam por debaixo deles um muco para deslizar por onde eles passam, porque senão eles iriam se machucar, né? Iriam se danificar. Então, antes deles andarem, que a locomoção é devagar, não é rápida, antes deles se locomoverem, eles liberam esse muco para escorregar, tá? Essa é a função do muco, e aí eles não danificam essa parte de baixo que é bem molinha, ok? Então, nesse grupo, o único que não vai ter a concha externa é a lesma. O caracol e o caramujo vai ter, tá? Então, tá mostrando aí, ó, o que eles têm, ó. Tem uma cabeça, né? Tem os tentáculos na frente, que serve como se fosse um sentido de tato para eles. Aí tem, ó, os olhinhos bem na pontinha, tá? Eles conseguem distinguir bastante a luminosidade do ambiente. Nesse pé, ó, que está embaixo, é que vai ser produzido esse muco para ele escorregar na hora da locomoção. Embaixo, ó, da cabeça, tem uma estrutura que é chamada de rádula. Essa estrutura é que eles usam para se alimentar. Eles raspam o que tem no solo para se alimentar, tá? É como se fossem uns dentinhos deles. Então, o nome é rádula. Eles vão passando, quando eles precisam se alimentar, eles vão raspando esse solo. Aí eu falei para vocês que esses animais, eles não gostam de ambiente ensolarado. Então, dificilmente vocês vão ver tanto um caracol quanto um caramujo ou uma lesma esturricada lá no sol, num jardim, né? Quem tem jardim em casa, às vezes esses animais aparecem. Ou então, quem mora em casa, quando chove, principalmente o caramujo africano aparece bastante. Mas vocês não vão ver ele num dia ensolarado lá no sol, exposto ao sol. Eles aparecem sempre em ambientes com pouca luminosidade por causa dessa concentração de água que tem no corpo deles, tá? Bom, e aí o terceiro grupo, a terceira classe, que são os bivalves. Os bivalves, eles recebem esse nome porque eles têm uma concha dividida em dois. Eles são assim, fechadinhos. Cada parte dessa da concha é chamada de valva. Então, como tem duas, colocaram o nome de bivalve, tá? O pessoal está comentando que já viu, né? Quando chove aparece bastante. Quem mora em casa, até mesmo na rua, em regiões assim próximo do valão, assim que tem muito caramujo africano. Só uma curiosidade antes da gente entrar nos bivalves do caramujo africano. É, alguns cientistas, né, estavam na África e aí é, avistaram essa espécie de caramujo. Só que tem uma espécie de caramujo que nós comemos, né, utilizamos na nossa alimentação, que é o escargot. Quando esses cientistas eles foram na África e deram de cara com esse tipo de caramujo, eles achavam que esse caramujo também poderia servir para alimentação. Aí o que que fizeram? Trouxeram para cá para o Brasil. Quando chegaram aqui, viram que essa espécie não era comestível, tá? Que ela tinha um veneno. Estão perguntando aí se eles são perigosos? Sim, a gente tem que tomar cuidado com eles. E aí trouxeram para cá quando viram que não servia para alimentação, descartaram eles em qualquer lugar. E aí foi uma festa, eles se reproduziram muito rápido, porque eles são hermafroditas. Então,
Basta um encontrar com o outro, pronto. Um vai fazer o papel da fêmea, outro do macho, vão se reproduzir e a reprodução é uma reprodução vasta, por isso que a gente tem aí diversos, tá? E a gente não consegue dar conta deles. Uma forma que a gente tem de controlar um pouco essa população é jogar sal nessa parte molinha do corpo deles e depois queimar essa parte da concha, tá? Por que jogar sal? Porque o sal desidrata o corpinho deles. Então, se o corpinho é formado por água, o sal vai retirar toda a água, aí ele vai murchando, murchando, murchando e morre. Depois a gente vai, queima aquela casca, né, aquela concha, e aí solucionou o problema, tá? Professora, Oi, eu Yasmin. sou uma assassina. Eu lembro que toda vez que aparecia lesma aqui em casa, eu pegava o sal e jogava. Aham. Meu Toda criança Deus. faz isso. Toda criança faz isso. Porque Tia, eles emitem um som quando eles estão perdendo esse líquido. E aí é engraçadinho da gente escutar. Então, toda criança vai, pega o sal, vê um bichinho desse, ou o caramujo, ou a lesma, e coloca. Ela faz tipo que um gritinho, ela grita, mas não é um grito, né? É um barulhinho porque ela está perdendo é, essa água do corpo dela, tá? Mas você não assassina, não. Todo mundo já fez isso na vida, tá bom? professora, Oi, Daniel. essa parte de queimar a caixa eu não sabia, eu só tacava sal, deixava lá. Não, mas é bom também eliminar a casca também, Ah, tá. tá? Joga o sal e depois queima a casca, tá bom? Que é a concha dele. Bom, Aline, oi. bom dia. Bom dia, meu amor. Tia, eu acabei de entrar onde você tá? Tá, eu tô no finalzinho da página 251. Vou começar a falar dos bivalves, Tá bom, obrigada. tá? Esse grupo dos bivalves, então, eles são chamados dessa forma por possuir essa concha dupla, né? São duas partes. Cada parte é chamada de valva, então, por isso, bivalve, tá? Quem está nesse grupo? Nós utilizamos também na alimentação, tá? Lívia, você está perguntando do caramujo? Tá, o do caramujo, por esse muco que eu falei que ele libera, antes dele se locomover, ele libera um muco, né? E aí, por onde ele vai passando, vai liberando esse muco para ele escorregar na hora que ele está andando lá. A gente tem que evitar colocar a mão, andar sobre esse muco, porque tem essa toxina, tá? E nas fezes deles, não sei se vocês já viram alguma vez, ela é meio esverdeada. Também tem essa toxina, então também não é bom a gente colocar a mão. Não é bom nem a gente chegar perto dele, colocar a mão. Precisa matar, porque realmente ele se reproduz muito rápido, vai utilizar o sal, depois junta com uma pá e queima aquela concha. Evita de colocar a mão, por causa dessa toxina que ele libera, tá? Bom, aí voltando no bivalve. Então, o bivalve, ele tem essas duas valvas, essas duas partes da concha. E o bichinho está ali dentro, protegido. A gente tem não, na verdade, dois exemplos desses bivalves que a gente utiliza na nossa alimentação, que é o mexilhão e a ostra, tá? Tanto o mexilhão quanto a ostra, os dois, o bichinho que está ali dentro, a gente utiliza na alimentação. Isso para quem gosta, tá? Tanto da ostra quanto do mexilhão. O mexilhão é um bichinho meio alaranjado. A ostra já é meio branquinha, tá? Então, algumas pessoas, alguns pescadores cultivam esses animais para depois comercializar. E é um comércio, assim, bem caro, tá? Porque dá um pouquinho de trabalho para cultivar. Então, não é muito baratinho na hora de comprar, não, tá? Tanto a ostra
quanto o mexilhão, por dar trabalho no cultivo, aí a venda, né, o comércio desses animais é um pouquinho caro, tá? Segura um pouquinho sua pergunta aí, Miguel, da lagosta, que a gente já vai chegar na lagosta, tá? Eu já comi, sim. A gente já vai chegar nesse grupo. Vamos falar dele hoje também. Bom, aí, na página 252, vem falando sobre a ostra. E tem uma foto aí que fala sobre a pérola. Alguém sabe me dizer como que essa pérola surge aí? Como que é o surgimento de uma pérola dentro de uma ostra? Alguém sabe? Ô tia, mas essa pérola tem vida mesmo? Ou... Sem ler o texto. Não, a pérola não tem vida. Tá? A pérola é como se fosse uma pedrinha, não tem vida. Mas o que está dentro da ostra, que é essa carninha aí, é o bichinho. Isso tem vida. Agora, como que essa pérola foi aparecer aí dentro? Alguém sabe? Sem ler o texto. Não pode ler. Não faço a mínima ideia. Não, Tia, quando vão reproduzir, sai pérola? não, Só então. por causa das enzimas marinhas, alguma coisa assim? Não, olha só. A pérola, vocês já ouviram falar que para se achar uma pérola é bem raro, certo? Não é fácil. Não é toda ostra que tem pérola, senão os pescadores estariam ricos, certo? Como que acontece isso aí? A concha da ostra, ela é formada por duas partes, então ela é bem fechadinha. Em volta dela é bem coladinha, tá? Justamente porque o bichinho tá ali dentro dela e ele precisa ser protegido, tá? Então, toda a volta da concha, ela é bem fechadinha. E dentro dela, a própria ostra, ela secreta uma substância que é um líquido nacarado para proteção dela. Então, por um acaso, se acontecer de um grãozinho de areia, um grãozinho, hein? Aquela coisinha minúscula, um grãozinho, ou qualquer partícula que esteja no fundo do mar, entre ali na concha da ostra, que está bem fechada, mas de repente pode ter um buraquinho. Essa ostra, ela começa a secretar essa substância, esse líquido, e começa a envolver esse grão de areia, tá? Então, o que era um grãozinho de areia para não machucar o bichinho que está lá dentro, ela mesmo começa a secretar um líquido, uma substância para proteger e envolver esse grãozinho de areia. Ela envolve uma vez, envolve outra vez, outra vez, outra vez, e assim vai. Até que forma uma bolinha. Quanto mais redondinha for essa bolinha de líquido secretado, que depois ela solidifica, esse líquido se solidifica, aí vira a bolinha da pérola. Quanto mais redondinha for essa bolinha, maior valor comercial, econômico vai ter a pérola. Tá? É assim que se forma. Por isso que nem todas as ostras têm a pérola. Só se um grãozinho de areia entrar ali por algum descuido ou alguma partícula de alguma coisa que esteja no fundo do mar. Então, é uma defesa, né? Pedro acertou mais ou menos. Ela se defende, tá? Para esse grãozinho não ficar ali arranhando o bichinho que está dentro dela, ela vai e começa a envolver esse grãozinho de areia para proteger. Aí o ser humano, muito inteligente, o que ele fez? Ele percebeu isso, que ela tem esse líquido, essa substância, e faz esse processo. O que alguns pescadores fazem, alguns criadores de ostra fazem?
eles tentam induzir esse processo, ou seja, eles tentam inserir alguma micropartículazinha dentro da ostra para ela fazer esse processo. E aí, quando eles abrem a ostra, eles pegam a pérola para vender, tá? Aí tem a pérola negra, que é mais rara ainda. Por quê? Porque essa substância que ela secreta, em vez de ser de uma cor clarinha, que geralmente é um líquido clarinho, a pérola negra, a ostra que produz a pérola negra, ela produz esse líquido de forma escura, que é muito mais raro. E aí começa esse processo. Se ela for perturbada com algum grãozinho de areia, começa esse processo e aí forma-se uma pérola negra. Tudo isso por causa de um grãozinho de areia. Olha só, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona a formação de uma pérola. Por isso que nem todas as ostras têm a pérola, tá? Só aquelas que, por algum acidente, alguma partícula conseguiu entrar dentro dela e começou a incomodar ela, certo? Todo mundo entendeu? Então, a ostra vai crescendo, vai secretando, essa bolinha vai crescendo, tá? Só que ela cresce até um determinado ponto, ela não vai ficar gigante, não. Agora, o que vai dar maior valor econômico a essa pérola é o formato dela. Quanto mais redondinha ela ficar, maior valor econômico ela vai ter, mais caro o pescador vai conseguir vender, porque aí a joia fica mais bonita, né? Se ela ficar meio irregular, meio oval, aí ela já não tem um valor comercial bom, não. Ok? Então, é mais ou menos assim que acontece com a ostra, que é um bivalve que a gente utiliza na nossa alimentação. O mexilhão, ele não está aí também. Deixa eu ver se tem alguma outra parte. Não. Agora, com relação à reprodução, esses animais, eles têm sexos separados. Então, vai ter lá o macho e a fêmea, com exceção do caramujo, que eles são hermafroditas. Então, eles têm os dois sexos nele. Por que a reprodução dele é assim descontrolada? Porque basta um encontrar com o outro, independente se é macho ou fêmea, porque eles vão ter os dois, eles conseguem se reproduzir. Então, por isso que tem caramujo aí para tudo quanto é lado, tá? E um outro fator também muito importante desse grupo dos moluscos é que eles são utilizados na nossa alimentação, na nossa culinária, tá? Tanto o grupo do cefalópode, quanto o grupo do gastrópode, quanto o grupo do bivalve. Nos três grupos a gente utiliza isso na alimentação, tá? O que Carol está falando? Se um grãozinho de areia, ela faz isso, o que faria com... mas aí o peixe não tem como entrar dentro dela, né? Só coisinhas, só partículas muito pequenininhas, tá? Tia, Oi. como é que botam essa osca dentro da pérola? Como que o quê? Como é que botam essa osca dentro da pérola? Não, dessa maneira que eu falei, não é uma pérola a princípio, é um grãozinho de areia que por algum acidente conseguiu entrar dentro da ostra. Aí ela secreta essa substância líquida, é uma substância líquida, mas ela é nacarada, ela é toda com várias cores. Aí ela começa a envolver esse grãozinho de areia. Esse grãozinho de areia, o que era um grãozinho de areia, passa a ser uma bolinha secretada por essa substância nacarada que ela produz. Aí vira pérola. Mas, na verdade,
é um acidente, né? Por algum motivo entrou um grãozinho de areia que não deveria entrar ali, entrou, e aí para ela se proteger, ela forma vai começando a secretar essa substância, esse líquido, e vai envolvendo o grãozinho de areia, vai envolvendo, vai envolvendo, vai envolvendo, até que forma a pérolazinha, tá? Bom, mais alguma pergunta? Tia, Hum, eu vi no canal no YouTube que um pescador achou uma pérola gigante. Como? Mas aí a ostra, ela é maior, né? Ela é um pouco maior. Não é essa que a gente utiliza na nossa alimentação. Essa que está aqui na foto é essa ostra comum que a gente utiliza na nossa alimentação. Então, não vai ter como produzir uma ostra muito grande, não, tá? Desculpa, uma pérola muito grande, não, porque a ostra é pequena. Agora, se a ostra for um pouco maior, aí tem a condição de produzir pérolas maiores, tá? Depende do tamanho da ostra, tá bom? Da espécie da ostra. Deixa eu ver se aqui fala da espécie que está aqui. Não, não fala. Não fala, não. Mas pode produzir, sim, algumas um pouco maiores, tá? Mais alguma pergunta? Eu. Aline, quanto tempo a osca vive? Então, esses animais, eles vivem um tempo razoável, tá? Eles não são tão sensíveis quanto o caramujo, quanto a lesba, que estão no ambiente terrestre pela presença de luz, né? Eles acabam, às vezes, se danificando. Como eles estão no mar, eles vivem bastante. Eu não sei ao certo o tempo exato, mas a gente pode pesquisar, e na aula que vem a gente comenta. Mas eles não são tão sensíveis quanto os outros, não. Até porque esse bichinho, ele está protegido por essa concha. Então, a concha ajuda bastante nesse tempo de vida deles, tá? Mas, Entendi. Tia, posso fazer uma pergunta da prova? Que eu fiquei pensando. Então, eu ainda não peguei a prova, não. Mas você pode reexplicar aquele negócio de compressibilidade, expansibilidade, elasticidade, resistência? Então, aquilo é a experiência da seringa. Lembra que a gente fez a experiência da seringa? Lembro. Então, quando a gente aperta a seringa, a gente está mostrando que o ar ele tem uma propriedade que é chamada de compressão. Então, por isso recebe o nome de compressibilidade. A gente aperta o embolo da seringa e consegue apertar o ar ali, comprimir o ar ali. Quando a gente solta o embolo, o ar volta. Então, a gente diz que o ar tem a característica de expansão, de expansibilidade. Ele consegue comprimir e ele consegue expandir, ele consegue voltar ao estado normal, certo? Então, ele tem como comprimir e tem como expandir, tá? E, ao mesmo tempo, quando acontece isso, de comprimir, expandir, isso leva a uma elasticidade. Então, o ar ele tem pressão, ele tem compressão, ele tem expansão e ele tem elasticidade. Isso tudo a gente chama de propriedades do ar. Tá? Tudo isso a gente consegue observar com aquele experimento da seringa. Por isso que ano passado a gente fez na sala aquele experimento e esse ano o livro mostrou novamente esse mesmo experimento, porque um experimento traduz todas as propriedades do ar, certo? Mas a prova não tá difícil, não. Pode ficar tranquila, que vocês vão conseguir fazer. Obrigada, tia. Bom, aí na página 260,
ele vai falar sobre os artrópodes. Esse grupo é um grupo bem grande, tá? Lorena está falando que viu uma minhoca que queima. É uma minhoca ou é uma lacraia? Porque a lacraia, ela também parece um pouco com a minhoca. Ó, a gente tem a foto dela. Tia, mas a lacraia, ela tem um monte de perninhas. Isso, nós vamos falar nisso daqui a pouco. Olha só, na página 270 tem a foto de uma lacraia. Olha a diferença de como ela é. E na página... Deixa eu ver aqui onde está a minhoca. Na página 246 tem a minhoca. São bem diferentes, tá? Na 246 está a foto da minhoca, na 270 está a foto da lacraia. A lacraia, sim, ela tem uma substância que ela queima e queima demais, pode dar até febre no ser humano, tá? Por conta dessa substância que ela tem, que é uma substância de defesa também, tá? Ela tem isso para ela se defender contra os predadores dela. Só que aí, se o ser humano se meter com ela, né? Se for lá mexer nela, vai acabar afetando o ser humano também. Não é a intenção dela, porque o ser humano não é considerado um predador para ela. Mas se ele for lá mexer com ela, ela vai liberar essa substância que queima, tá? Mas vamos voltar lá para o inseto, daqui a pouco a gente chega nessa parte. O grupo dos artrópodes, então, ele está dividido em insetos, que é o que a gente vai ver agora, os crustáceos, que perguntaram aí, que falaram da lagosta, então nós vamos ver, os aracnídeos e esse grupo da lacraia, tá? Que são os diplópodes e os quilópodes. Então, esse grupo dos artrópodes, eles têm 4 classes diferentes, tá? A que a gente mais conhece, pelo menos eu acho, é essa classe dos insetos, porque é uma classe gigantesca. Olha quantos insetos a gente já observou na natureza e a quantidade também que tem, né? Então, é um grupo bem, assim, com um número bem avantajado de espécies, tá? E o livro mostra aí algumas. Logo na abertura do capítulo, ele mostrava lá a cigarra, fazendo aquela troca do exoesqueleto, né? Então, os artrópodes, eles têm como característica esse exoesqueleto, que é o esqueleto por fora, para proteger o corpo que está dentro. Como eles não têm ossos, eles precisam de uma proteção, e a proteção é esse exoesqueleto. Aí, ó, nesse grupo também vem falando que o grupo dos artrópodes tem como principal característica pernas articuladas ao corpo, tá? Então, todas essas 4 classes que eu falei para vocês, todas elas, as perninhas vão ser articuladas ao corpo, fica para fora do corpo, que já comentaram aí da lacraia, né? Que tem um monte de perninha, nós vamos ver o porquê isso e a diferença do grupo dos quilópodes para os diplópodes. Então, tem um corpinho e as perninhas, elas estão sempre para fora do corpo, ó, articuladas ao corpo. Por isso recebe esse nome de artrópodes, tá? Então, nós temos aí, ó, uma formiga, aí mostrando aí as patinhas, mostrando que a maioria desses artrópodes possuem antenas, né? Os insetos, a maioria deles tem antenas. As patinhas possuem asas, também é uma característica bem importante, tá? Alguém sabe me dizer a diferença, o porquê, né? Que o grupo das aranhas está separado do grupo dos insetos? Aí vocês vão falar assim, mas os insetos voam e as aranhas não, né? Mas nem É todo porque elas são inseto... aracnídeos?
Nem todos os insetos voam. Então, elas são aracnídeos. Mas por que elas são aracnídeos e não são insetos? Elas estão no grupo dos aracnídeos, realmente. Mas por que elas estão no grupo dos aracnídeos e não estão aqui nos insetos? Quem sabe? Pergunta difícil, professora. Não, é fácil. Então, eu vou dar uma dica, ó. Observem os insetos da 260 ou da 261 e observem a aranha que está lá na página 266. Ou o escorpião, também pode ser o escorpião, que está nesse grupo também. O que é que vocês observam aí de diferente, de um para o outro? As pernas? As pernas? As pernas. Muito bem, mas o que das pernas? Os cabelinhos? Os cabelinhos? Os cabelinhos. Eu tenho muita perna. Como é que é? A quantidade. Muito bem, Ana Clara, a quantidade, isso aí. Nos insetos, todos os insetos, de modo geral, têm 3 pares de pernas, ou seja, 6 patinhas, 3 de um lado e 3 do outro, tá? No grupo dos aracnídeos, eles têm 4 pares, eles têm 8 perninhas, 4 de um lado e 4 do outro. Por isso que eles não estão nesse grupo aqui, tá? Exatamente por causa da quantidade de patas. Em todos os insetos, de modo geral, eles vão ter 3 pares de patas, 6 perninhas, 3 de cada lado. No grupo dos aracnídeos, não. São 4 pares, certo? Então, essa é uma grande diferença entre esses dois grupos, tá? Tia, de onde que ela solta a teia, a aranha? Vou mostrar. Vamos lá, então. Na página... Cadê? 266. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, achei. Tá vendo a aranha da 266? Tem o número 4, não tem? Número 4. 2 coisinhas assim no número 4. Isso aí é a glândula fiandeira. É por onde sai a teia dela. Só que eu tenho uma curiosidade para contar. Essa teia, ela não é sólida. Ela não é uma linha. Ela é um líquido. Aí, quando ela libera esse líquido em contato com o ar, ele se solidifica e vira um fio. Aí ela começa a tecer a teia dela do tamanho que ela quiser. Que é tipo do Homem-Aranha? Isso, tipo do Homem-Aranha. É um líquido, tá? É um líquido que em contato com o ar, ele se solidifica e vira um fio. Ela não tem um rolinho de linha ali dentro dela. Ela tem um líquido que quando sai por esses 2 pontinhos aí, que é o número 4, que é uma glândula, o nome é glândula fiandeira, quando sai por ali, aí entra em contato com o ar do ambiente, né? Aqui está o ar, aí ela se solidifica e vira uma linhazinha. Aí ela começa com as patinhas lá, aí costurando, aí tecendo a teia do jeito que ela quer. Certo? Tia, mas esse líquido pode acabar? Não, ela produz sempre, né? Porque ela é uma forma de... como é que eu vou dizer para você? Além dela ficar na teia, de ser um abrigo para ela, ainda é uma armadilha que ela tem para capturar o alimento dela. Então, uma mosca vai ficar agarrado ali, um mosquito pode ficar agarrado ali. E ainda te digo mais, quando esses animais eles ficam agarrados ali, por que eles ficam agarrados ali? Porque esse fiozinho tem tipo que uma colinha também. Aí esses outros insetos, eles agarram ali e não conseguem sair dali, porque eles ficam grudadinhos. Além de ficar emaranhado, né? Porque ela costura a teia todinha de uma forma que não fique muito aberta para o animal não sair dali.
ela ainda tem uma colinha que o bichinho fica agarrado ali. Certo? Tia, eu já peguei já uma teia na minha mão que grudou, só que depois que eu fui olhar, ela já não tava na minha mão, parece que ela se desfez. Sim, porque para gente isso é muito frágil, mas para outros animais não, é bem resistente. É que para gente Professora, é frágil. Fala, Daniel. meu som ficou travado aqui, não entendi. Olha Eu só só, fiquei vamos travado. fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha por aqui. Eu vou passar os exercícios para vocês, porque a gente tem que terminar isso semana que vem, tá? Mas aí o que vocês não conseguirem fazer, não tem problema. Na semana que vem, eu vou terminar essa explicação. E aí, se não der tempo da gente corrigir o dever, Corrige eu na próxima. coloco na plataforma correção, tá? Vou passar as páginas para vocês agora. Vou colocar lá no chat. Para casa. Se não conseguirem fazer tudo, não tem problema. Antes, os caras estão Vocês... falando que pegaria aranha na mão. Tia, tem que ver meu primo. Meu primo vê só no olho pra ver se ela é venenosa ou não. Ele, não sai não. Não sai não, só dói a picada dela. Pode pegar. Eu amo pegar. 200 e... Ó, tô colocando lá no chat. 274. Aí a gente vai terminar essa explicação semana que vem, que esses grupos são um pouquinho grandes. Não dá tempo da gente falar tudo ao mesmo tempo. Os exercícios têm muita coisa que é de marcar, coisa para ligar. Aí o que vocês conseguirem fazer, vocês façam. O que não conseguir, depois a gente vê na aula que vem. E 283. Deixa eu ver aqui se foi. Bom, copiem lá no chat, enquanto eu vou conferir aqui quem eu não tinha marcado. Brian tá aí? Pode estar indo? Brian tá aí?